E aí, povo lindo do nosso canal, me chamo Tio Maicon e eu quero conversar hoje com você sobre ainda a viagem da Suíça. A gente já está de volta, acabei de chegar do trabalho, mas eu queria conversar hoje porque eu fiz uma enquete lá no Instagram, tá inclusive aqui. Eu respondi algumas perguntas lá, mas eu achei super interessante, tem umas perguntas que eu acho que são bem relevantes e que muita gente, eu tenho certeza que vai ter dúvida aqui no YouTube. Opa, e eu também tinha muita dúvida antes de ir para lá. Essa que foi uma viagem para conhecer um bocadinho mais, né? A Suíça que eu já comentei, inclusive, foi o primeiro país que eu quis morar na minha vida. Quando eu comecei minhas pesquisas de morar fora do Brasil com 16, 17 anos, era Suíça e Canadá, os lugares que eu sonhava, depois parti mais para o Canadá. Acabei parando aqui em Portugal, mas agora tenho esse privilégio de estar aqui pertinho da Suíça, a 2 horinhas de voo, inclusive. O pessoal pergunta, inclusive, sobre custo de viagem aí. Agora no verão gira em torno de 500, de 200 a 500 francos, mais ou menos, as passagens agora no verão, mas tem passagem desde os 20 e 30 euros também nas companhias low cost. Inclusive, essa já é uma das perguntas, já falo desde o começo e dura 2 horinhas, bem pertinho, você já chega lá, beleza? Vamos para o capítulo hoje, responder algumas dúvidas aqui para você conhecer um pouquinho mais. Tenho certeza que vai ajudar muita gente a conhecer um pouquinho mais. E pronto, é isso. Mas o capítulo de hoje, quem é lindo, já começa com super like. Para você que ainda não é o povo lindo, vem para cá que tem vídeo todo dia, 18h02 no Brasil, 22h02 aqui em Portugal. Agora vem cá, vinhetinha, vamos lá com a gente. Família e da alegria E da mamãe, e da mamãe e da papai, e do papai e o povo lindo. vamos Portugal Diário. Então vamos às perguntas aqui. A mais perguntada, sem dúvida, foi sobre custo de vida. E assim como eu falei no Instagram, eu repito aqui, eu não tenho como me alongar muito sobre custo de vida, porque a minha estadia lá foi só de 6 dias e foi mais numa perspectiva de turista, né? Eu fui passear um bocado, dar uma volta por ali. Não vivi, não paguei conta, não paguei aluguel, apesar de ter pesquisado sobre tudo isso. Você sabe que o lado consultor imobiliário não desliga, então eu pesquisei também sobre arrendamento, inclusive isso é outra pergunta. Mas assim, no geral, pelo que eu pesquisei, não vivi lá, repito, tudo gira em torno do dobro de Portugal. Então se você mora aqui em Portugal é mais ou menos o dobro, tá? Você gasta o dobro de mercado, o dobro de passagem, o dobro de combustível, quer dizer, o combustível é quase igual. As lojas em média custam tudo mais ou menos o dobro. Então o custo de vida naturalmente ele é mais alto porque está associado com o salário, que também foi uma pergunta muito feita por aqui. O salário mínimo hoje na Suíça ele é por hora, tá? Então assim, lá não é como Portugal que você fecha um salário mínimo, por exemplo, de 780 euros, que é hoje aqui. Mas lá se você trabalha, você pode trabalhar 20%, 30%, 50%, 100%, 100% de quê? Do tempo, das 42, 44 horas semanais. Se você fizer os 100%, você recebe por hora, no mínimo que você pode receber, dá líquido aí 3.500 francos, que valem mais do que euro. Então, o líquido deve dar a volta dos 3.750 euros, né, por pessoa. Então, no caso, se é um casal aí, o mínimo que ganha é 7.000 e tal euros, mais ou menos, por mês. Falando sobre aluguel, que é uma das perguntas também que foram muito feitas aqui, se você paga de repente um aluguel, um T2, T3, não sendo no centro, 1.500, 2.000 francos, os preços já estão muito perto dos preços de Portugal, para você ver como é loucura, né? Lá um casal ganha quase 10 vezes mais do que aqui em Portugal e os arrendamentos já estão muito parecidos, é mesmo uma loucura isso, é bem discrepante. Então assim, você de repente com um salário mínimo, tem uma Michael, já dá para viver com um salário mínimo na Suíça? Não é isso que estou dizendo. Mas você ganhando um salário mínimo, você consegue pagar um apartamento, pagar as coisas mais básicas da vida e pronto, ter uma vida diferente. Essa foi a primeira grande diferença que eu notei aí em relação a Portugal. Hoje, com o salário mínimo daqui, você não consegue pagar um aluguel. Lá você paga, é o dobro do aluguel, o salário. Essa foi uma das grandes diferenças aí, fazendo esse comparativo Portugal-Suíça, já que eu estou cá há tanto tempo. Mas, novamente, fiquei lá só 6 dias. Não conheço a fundo a realidade do que é. Tá? Uma pergunta que foi bem interessante aqui, que remete muito ao transporte público e vai voltar também para o custo de vida, se a gente alugou um carro nesse tempo que a gente teve lá. No segundo dia eu até pensei em alugar o carro, eu estava muito cansado, estava 37 graus, inclusive essa é outra pergunta, se lá não tinha calor, fez muito calor. A gente não alugou um carro, a gente usou só transporte, eu quase aluguei, mas ia me arrepender muito, porque para andar nos centros é terrível, não tem necessidade, porque você pode fazer tudo de comboio. É o país com a maior eficiência do mundo em relação a trem, então você consegue fazer tudo de trem. Só que tem ali um pormenor. Se tu mora lá, tu faz o passe mensal. 40 francos, 50 francos, tenho a impressão. O passe, por exemplo, para você andar ali em Zurique. Se tu é turista, tu vai pagar isso aí, por dia. Né? A gente estava pagando nós 4, né? Somos 3 na verdade.
Pagava eu e Su inteira, estava 17,40, salvo engano. Eu compartilhei isso nos vídeos anteriores aqui, mas acho que foi 17,40 por dia, eu, Su e Thalinha pagava metade. A Lívia não paga porque ela é muito novinha, então a gente estava pagando em média 50 francos por dia para fazer o passe de 24 horas só em Zurique, só na cidade de Zurique. Se quisesse fazer outro cantão ali, se quisesse fazer a grande Zurique, já era outro valor. Inclusive, para fazer aquele passe do país todo, né, naquele passeio que a gente foi para ir para os Alpes, ali já ficava um passe daquele, um por pessoa, 265 francos. Então, assim, é muito eficiente e funciona muito bem. Para quem mora lá, tem um custo mais acessível. Para quem é turista, paga-se o turismo. Justíssimo. Achei extremamente interessante. Se você está lá a passeio, você paga por isso, mas quem mora lá, para quem é suíço, tem as benesses e as vantagens de um estado que se preocupa. Isso eu achei bem interessante, inclusive bem diferente do que eu imaginava do que era. Foi bom conhecer, tá? Muita pergunta sobre o que é muito caro, sobre os preços, muita pergunta sobre isso. Tem uma pergunta da Daniela que eu achei bem interessante sobre a língua que se fala na Suíça. Eu falei inglês com todo mundo e consegui me virar em 80% das situações. Com o inglês, inclusive, você consegue até morar por lá. Mas assim, no cantão que eu fiquei ali em Zurique, que é mais na fronteira ali entre Liechtenstein com a parte da Áustria e Alemanha ali para cima, o alemão é a língua oficial. Mas são 4 línguas oficiais. Para quem está mais próximo à França, ali para o lado de Genebra, Davos ali junto, fala-se o francês como língua oficial. Para quem está ali embaixo, para a parte de Lugano, fala-se o italiano e tem uma outra língua que é mais um dialeto, que fala-se muito pouco. Pronto. E claro, o inglês, que é uma língua que todo mundo aprende na escola. Lá na escola, você, dependendo do lugar que você está, você já cresce com o alemão, o francês ou o italiano. Depois vem ali a outra língua, né, uma dessas. Então essas 3, naturalmente, você aprende ao longo da vida e mais o inglês. E se você tem, de repente, uma família portuguesa, então você cresce ali, você tem um adolescente ali já falando 5 línguas, o que é algo realmente espetacular e que leva-se para a vida toda. Para você que vai trabalhar para lá, que vai, de repente, morar para lá ou vai a passeio, pensa que você tem que aprender as línguas, tá? Teve uma pergunta de mercado aqui que o El dos Santos perguntou, que eu achei bem interessante, inclusive Isadora Balinha também perguntou sobre alimentação. A gente foi comprar coisas por lá, 1 quilo de carne, 50 francos. Essa é uma grande diferença. Um frango assado, eu fui pesquisar, por exemplo, que eu compro aqui em Portugal a 7, lá estava 22. Então isso era 3 vezes mais caro. Aquelas coisinhas prontas que a gente tem de repente no Mercadona, Pingo Doce, pronto a comer, achei pouquíssimos, novamente, tive lá só 6 dias. Estou falando de uma realidade que, pronto, do que eu tive ali passando ao longo desses dias, não tive a fundo. Mas achei, pronto, bem menos do que aqui. Aqui você consegue, de repente, ir no mercado, comprar uma coisa no pronto a comer e vai ali no praça de merendas, no parque de merendas e lá lanche. Lá não é assim. Alguém perguntou também aqui sobre restaurante, né? Essa parte de mercado que a gente gastou foi 150 euros, mais ou menos, foi 90 numa, 70 e tal noutra, 160 euros, mais ou menos ali para os 6 dias do que a gente comprou em coisa de mercado. Comprei 4 cervejas para provar, de coisas que não eram comidas, no mais foi só coisa da alimentação mesmo, um lanche, alguma coisa ali. Não compramos carne, o quilo da carne é muito pesado, só se comprar nos mercados turcos, que é como eles chamam lá. Também tem na Holanda e na Bélgica esse sistema, que são coisas mais acessíveis. Voltando para o restaurante, alguém perguntou, o restaurante, os menus que eu vi, 30, 40 francos por pessoa. Disseram-me que tem coisa para 15, 20, não vi nada sobre isso. O canto mais barato que nós comemos quando comemos na rua foi no McDonald's, que saiu 30, o prato dia mais barato foi 34, que Su não lanchou, saiu 34 francos, salvo engano, mas o dia que comemos todos aí, comemos uma coisa mais melhorzinha né, no Mac, ficou 50 e alguma coisa, nós 4. Tá? Lembrando que é tudo em franco, né? Aí você converte para o euro, o franco vale mais que o euro. Então, se é 50 francos, dá 55, 57 euros, mais ou menos. Tá? Pronto, é isso. Uma curiosidade que eu já falei também sobre isso. Teve muita pergunta sobre morar na Suíça, sobre a vida na Suíça, sobre migrar para a Suíça. Eu não pesquisei coisas sobre isso. Tá? Então, pronto, não posso falar para você nesse capítulo aqui. Foi uma viagem muito curtinha, não tenho como estar falando sobre morar lá, emigrar, documentação, trabalhar, pronto. Não é nenhum propósito desse vídeo aqui. Aliás, o propósito desse canal não é falar de imigração, nunca foi. A gente compartilhou nossa história no começo, mas pronto, era só mesmo nossa história. Nunca foi o propósito do canal falar sobre imigração.
E no mais, a curiosidade da bandeira, que alguém falou aqui, achei bem interessante, que a bandeira da Suíça é a única bandeira quadrada. Se você olhar as bandeiras do mundo, são bandeiras retangulares, mas a bandeira da Suíça é uma bandeira quadrada. Isso eu achei muito interessante. E no mais, sem dúvida nenhuma, é um lugar que parece o céu, mano. Eu até brinquei quando eu estava lá em Zermatt, que eu até coloquei isso no Instagram, que o céu deve ser assim quando você chega lá, porque é muito bonito, é muito surreal. As belezas naturais, a água, foi muito, 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 muito surreal. Pronto, tem o preço, tá? Mais curiosidade, saúde pública não existe, pelo menos não que eu tenha ouvido falar. Você é obrigado a fazer um seguro-saúde, inclusive para ter um médico de família, você contrata um seguro-saúde. Achei sensacional. Você contrata o método que você quer. Você é obrigado a pagar por isso. Muito melhor do que esse sistema de repente estar cobrando uma série de impostos aí por aí, pronto. É o que eu acredito. Eu achei muito legal, achei bem interessante, apesar do Estado ser gigantesco na Suíça e te levar 50% de carga tributária pelo Estado Social, mas na parte da saúde eles fazem esse sistema que eu acho bem eficiente. Você escolhe, de repente, o plano que você quer, se você quer ter um plano mais simples ou um plano mais caro. Eu achei bem interessante, esse é um sistema bem legal, tá? Novamente, só tive lá 6 dias. Mas pronto, pelo que eu pesquisei, achei bem interessante. Se calhar para você que de repente vive lá, você pode deixar os comentários aqui embaixo, discordar de tudo que eu estou dizendo. Sempre com respeito, é sempre interessante ver a realidade das pessoas e o que cada um acredita. Beleza? No mais, achei bem interessante porque eu encontrei muito seguidor e muito inscrito na Suíça. Achei bem interessante isso. Inclusive nos vídeos aqui apareceram a galera. Teve até um vídeo aqui que a gente foi para um parquinho lá fazer um churrasco e caminhando pela rua que viralizou ao longo desse tempo. Então o pessoal realmente tem muita sede, tem pouquíssimo conteúdo. Na Suíça tem 2 ou 3 canais ali que são maiores, que fazem um conteúdo mais profissional, que eu achei legal, inclusive até acompanhei também e vou seguir acompanhando, mas assim, não tem tanto conteúdo para lá. Mas pronto, tá aí, deixando mais alguns aqui, o Portugal Diário, fazendo essa minissérie na Suíça e compartilhando para você, que é povo lindo, beleza? Para você que já foi lá, me conta aí como é que foi a sua experiência, ou para você que não foi ainda, chama alguém para assistir esse vídeo aí, de repente já se preparar para a próxima viagem, que é realmente, sem dúvida, uma viagem do sonho, mas vá com o bolso cheio de dinheiro, porque é puxado, beleza? Nunca deixe de sonhar, mas deixe sempre o like, já se inscreve se não é inscrito e vem para cá que tem vídeo todo dia, 18,2 no Brasil, 22,2 em Portugal, 23,2 em Portugal, mais uma curiosidade, lá é 1 hora mais aqui que em Terras Lusitanas. Então esse foi o capítulo de hoje, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia, meu povo, até amanhã. Fui! Único canal de Portugal, com vídeo todos os dias. Portugal Diário.